Bom dia, meus irmãos e ouvintes. Graça e paz seja com todos. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, fiel e provedor. Obrigado pela noite de descanso, de repouso que o Senhor nos proporcionou. Na manhã desse dia, nós convidamos o Teu Espírito Santo para nos guiar, nos direcionar, para que possamos viver o dia de hoje conforme o Teu querer e de conformidade com a Tua vontade. É verdade que o mundo jaz no maligno, mas nós ainda estamos presentes neste mundo. E por isso pedimos ao Senhor que nos livre das tentações e de todo o mal e nos guarde debaixo da Tua poderosa mão. É a oração que a fazemos no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, Filipenses capítulo 4, apenas o versículo 13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Amém.
todos, graça e paz. A nossa oração nesse dia é que Deus nos abençoe e nos guie debaixo da sua proteção para que tenhamos um dia abençoado. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler em 2 Tessalonicenses capítulo 1, os versos 3 e 4, que está escrito assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Mais uma vez agradecemos, Pai, a bênção desse dia. Agradecemos também, Pai, o teu cuidado conosco, e agora pela essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Nós queremos aprender de ti, Pai. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, à luz desse texto, compartilhar com todos que me ouvem sobre o tema as evidências da fé em meio às adversidades. As evidências da fé em meio às adversidades. Nesse capítulo, Paulo começa no verso 1 se apresentando dessa seguinte forma: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Silvano aqui é Silas, e possivelmente Silas foi um cooperador de Paulo na instituição, na organização da igreja de Tessalônica. E Timóteo foi seu colaborador também. Por isso que Paulo se apresenta aqui juntamente com eles. Paulo, Silvano e Timóteo. E no verso 2, ele diz o seguinte: graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa saudação Paulo sempre a usou para as igrejas que ele organizou, que ele pregou, como também aos líderes dessas igrejas. E ele diz: a graça e paz a vós outros. A graça, nós sabemos que é o favor imerecido que os cristãos recebem através de Jesus Cristo. A paz é a reconciliação do homem com Deus. E os tessalonicenses, eles reconheciam a graça e a paz de Deus acima de todas as adversidades que eles estavam passando e enfrentando. E diante de tudo isso, Paulo elogia aos tessalonicenses e ele louva a Deus pela vida deles, pois mesmo diante de perseguições, a fé deles se fortalecia mais e mais. E a comunhão de amor era íntima e sincera entre os irmãos. Diante desse texto que nós lemos e ouvimos, quais as lições que nós vimos e aprendemos aqui com os tessalonicenses? Em primeiro lugar, motivos de gratidão. No verso 3, o apóstolo Paulo, ele diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira,
e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Os filipenses, aliás, os tessalonicenses, eles enfrentavam dificuldades, perseguições, oposições, mas eles tinham a consciência de que com eles estava a graça e a paz de Deus. E eles eram consolados com esse conhecimento, em saber que Deus não os abandonava. E Paulo louva a Deus pela vida desses crentes de Tessalônica, pois mesmo diante de perseguições, a fé deles se fortalecia mais e mais, e a comunhão de amor era íntima e sincera entre os irmãos. Nada atrapalhava, nada trazia indiferença para eles. Eles se amavam, eles viviam de uma forma louvável. Por isso que Paulo diz que cumpre a eles dar sempre graças a Deus, no tocante a eles, aos filipenses, porque é justo, porque a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso amor mútuo, amor de uns para com os outros, vai aumentando, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, das tribulações. Essa igreja era uma igreja unida, eles se uniram no amor de Cristo, eles viviam em o amor. E esse amor que crescia mais e mais era motivo de outras pessoas se espelharem nisso, a ponto de darem testemunho desse amor dos Tessalonicenses. E Paulo, ele louva a Deus e elogia os Tessalonicenses por esse motivo de como crescia esse amor entre eles. Eles eram pessoas fiéis, pessoas de fato crentes, que entenderam o que era ser cristãos. Eles se amavam de verdade, e isso era motivo de gratidão a Deus, pelo fato de serem crentes realmente verdadeiros, que se amavam uns aos outros. E Paulo vai dizer no verso 4, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. A vida da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, mesmo dentro de sofrimentos e perseguições, eles ainda tinham motivo de dar graças a Deus, ao ponto de contagiar aos apóstolos e os demais irmãos das outras comunidades. Então, os tessalonicenses viviam uma vida de fato, uma vida cristã, e tinham, por isso, motivos de gratidão a Deus, mesmo diante das adversidades. Eles eram gratos a Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que cumpre a nós, é um dever nosso dar graças a Deus no tocante a vós outros. É justo fazer isso, porque a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor, quer dizer, o amor de uns para com os outros, ia aumentando a cada dia, ao invés das tribulações, das perseguições fazer com que esse amor diminuísse. Não. Ele aumentava dia após dia. Portanto, Paulo os elogia por conta dessa constância deles. Que seja para nós isso um exemplo, para que possamos procurar vivermos assim. Essa é a fé cristã.
Esse é o amor cristão. Esse é o motivo de gratidão a Deus, mesmo diante das dificuldades. E uma segunda lição é a prova de uma fé inabalável. A prova de uma fé inabalável. É durante as perseguições, meus queridos, que a nossa fé é provada. E os irmãos tessalonicenses, durante a prova da sua fé, ela se revela e cresce a ponto de Paulo testemunhá-los como exemplo de constância às outras igrejas que ele passava. Ele elogia os crentes tessalonicenses porque eles eram crentes de fato. Eram crentes que viviam para agradar a Deus. E é certo que aqueles que não agradam a Deus, eles receberão o justo juízo de Deus sobre os que perseguem os justos, os filhos de Deus. Aqueles que perseguiam os crentes na igreja de Tessalônica, aqueles que atribulavam os crentes, aqueles que faziam oposição aos crentes. Com certeza, o justo juízo de Deus viria sobre eles, os que perseguiriam os justos, os crentes, os que são herdeiros do reino de Deus. E Paulo mostra que a vitória do crente é no grande dia do Senhor. No grande dia do Senhor, Jesus manifestará a sua glória, e os que creram e obedeceram ao seu chamado irá encontrar com o Senhor. E para aqueles que não creram e fizeram pouco caso com o sacrifício de Cristo, sofrerão a segunda morte eternamente, e também sofrerão o castigo pelo fato de perseguirem os crentes. Todos os que creem em Jesus e vivem nos princípios bíblicos serão glorificados no grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo orava sempre pelos tessalonicenses para que eles persistissem e glorificassem a Deus até a sua vinda. Portanto, ele diz assim: irmãos, verso 3, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, com respeito a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então essa é a base de um cristianismo autêntico, a fé em Cristo, o amor a Deus e o amor de uns para com os outros, a constância, a fidelidade, a humildade, o amor mútuo. Isso é a base da vida cristã. E não tem como não testemunhar do amor de Deus na vida daqueles que são realmente cristãos, que amam uns aos outros, que vivem para cumprir a vontade de Deus, que é viver testemunhando do Senhor Jesus, a despeito das circunstâncias, a despeito das perseguições, das humilhações. A fé não deve ser diminuída, mas crescer sempre, crescer sempre. E a recomendação do apóstolo é para que eles permaneçam firmes, como sempre foram. E Paulo louva a Deus pela vida dos tessalonicenses, pois mesmo diante das perseguições, como já dissemos, a fé deles se fortalecia mais e mais, e a comunhão de amor era íntima e sincera entre os irmãos. Então, a fé que se evidencia diante das tribulações e das dificuldades é uma fé viva no Senhor Jesus. E é isso que os crentes de Tessalonicenses,
mostraram nesse texto, e deve ser um exemplo para nós, que mesmo que passemos por dificuldades, os crentes não estão livres de passar por dificuldades. Mesmo que sejamos perseguidos, os crentes não estão livres de serem perseguidos. Mesmo que sejamos atribulados, os crentes não estão isentos de passar por tribulação. Jesus Cristo disse que sofreríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é isso que os crentes de Tessalônica mostraram na sua vida, amando uns aos outros, tendo uma fé constante, vivendo diante de todas essas adversidades, firme no propósito de servir a Deus e amar uns aos outros. Que seja para nós isso uma grande lição, que aprendamos a viver dessa forma, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. Tenham todos um bom dia. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. A Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou o quanto
precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Oremos. Santo Deus, obrigado por este momento na Tua presença. Fique conosco no decorrer do dia, perdoe os nossos pecados e nos abençoa. No nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Queridos irmãos, tenhamos todos um bom dia, produtivo e abençoado na presença do nosso Deus. Amém.